Olá, seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista. E hoje estamos aqui para falar sobre os dados do ENAD 2022 no Rio de Janeiro. Um tema muito importante que alunos de administração, alunos dos cursos tecnológicos em gestão fizeram a prova no finalzinho do ano passado, saiu o resultado agora. E aí? O que a gente pode tirar disso como conselho profissional? É o que vamos responder os membros da Diretoria de Educação, Estudos e Pesquisas, o nosso diretor Sequim, a nossa conselheira Ana Shirley, o nosso conselheiro Luiz César Vasques, que são da Câmara Setorial de Relacionamento com as Instituições de Ensino Superior, e o nosso grande convidado, o professor doutor Alexandre Nicolini. Sejam todos muito bem-vindos e vamos falar de educação. Passa a palavra, então, para o nosso diretor Sequim para dar as boas-vindas a todos. Obrigado, Érica. Professor Alexandre Nicolini, amigo de longa data. Que prazer enorme revê-lo. E quis o destino que fosse aqui, né, da plenária do CRA, nos reencontrarmos aí depois de um tempinho. Tá? Bom, desde já gostaria muito de agradecer sua disponibilidade em estar conosco aqui hoje no CRA e nos trazendo aí aquilo que é uma das suas áreas de expertise, a leitura de dados, né? Esse homem é um acumulador de dados, literalmente, e dados objetivos aí em relação à última edição do ENAD 2022, e, em especial, contemplando a nossa categoria, a categoria dos administradores no estado do Rio de Janeiro, ou seja, informações da capital e do interior. Informações que normalmente passam despercebidas, tá, pelos gestores da área acadêmica e que o professor Nicolini, como eu disse, que concentra aí uma das suas áreas de expertise, nos traz hoje, nos brinda com essa participação e trazendo aqui para o CRA, para a nossa categoria, nossos colegas, professores, coordenadores, diretores da área acadêmica, em especial das graduações em administração, em primeira mão. Professor, mais uma vez, prazer estar aqui, prazer tê-lo junto a nós aqui no CRA-RJ, e fica aí já a deixa para a gente depois continuar essa conversa, que com certeza hoje não será o suficiente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sequim. Certamente a gente tem muita coisa para falar. Ana Shirley, suas boas-vindas ao nosso convidado. Olá, professor Nicolini, é um prazer tê-lo aqui no nosso conselho, trazendo essas informações tão importantes para as instituições do Rio de Janeiro, para os estudantes que produzem e que cumpriram o ENAD, para os professores que, de um modo geral, também precisam dessas informações. Seja muito bem-vindo à nossa casa e espero que você nos traga muitas informações importantes. Obrigada. Essa é uma certeza que a gente tem. Muitas informações importantes, é uma certeza que o CRA-RJ Entrevista. Vasques, fale com o nosso convidado. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo à nossa casa. Um assunto bem importante para nós, essa questão da avaliação, da formação dos administradores e dos tecnólogos. Eu, como diretor de planejamento do Conselho, tenho muito interesse em ter uma avaliação com relação a esses dados e que a gente possa aprofundar aí de uma forma tal que a gente possa pensar no exercício dessa profissão no nosso estado. Obrigada, diretor. Nicolini, finalmente ouviremos você. Seja muito bem-vindo ao CRA-RJ mais uma vez. Obrigado, Érica. Obrigado a todos pela recepção calorosa. É um prazer fazer essa apresentação no CRA, porque desde que eu sou estudante e presidente do centro acadêmico da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, eu já participava dessas reuniões. Sequim, provavelmente, eu conheço desde que eu era estudante ainda.
E o interessante é que o CRA sempre teve a tradição de trazer os coordenadores de curso para debater o futuro da administração. Então, eu não posso acreditar ao CRA-RJ, que é a minha casa também, o início do meu interesse pela área do ensino e da aprendizagem em administração. É uma área que eu nunca mais larguei. A verdade é que já faz 25 anos que eu não consigo fazer outra coisa, exceto estudar, pesquisar e publicar sobre aprendizagem, sobre avaliação e, de uma forma geral, sobre como as instituições de ensino podem se aprimorar. Esse, no final das contas, se constituiu o mote da minha carreira. E é uma carreira interessante, por quê? Porque o tempo todo nós estamos falando de educação, mas eu não consigo deixar de ser administrador, porque eu penso como administrador na hora que nós estamos falando sobre educação. E é um pouco dessa preocupação que eu quero trazer para vocês hoje. Na medida que a gente começa a estudar a área de administração, a gente começa a perceber que tem muitos dados que são interessantes, que todos eles têm muito a ver com o nosso dia a dia como administradores e, principalmente, são informações absolutamente estratégicas para que a gente consiga perceber o que é importante para o futuro da administração, o que é importante para o futuro da nossa carreira. E, muito francamente, tem 25 anos que eu ando preocupado com essa história. Porque, desde que eu comecei ainda a estudar no Exame Nacional de Cursos, o famigerado Provão, são 26, quase 27 anos de uma profissão, como tantas outras no Brasil, que, em termos de aprendizagem na faculdade, não tem evoluído. Ou tem evoluído muito pouco, a ponto da gente não conseguir perceber com clareza. Isso é muito importante, porque todos nós aqui, né, dentro dessa sala, eu, Sequinha, Ana Chile, Luiz Vasquez, nós somos formados numa época em que nós tínhamos pouquíssimas instituições. Então, essas poucas instituições, muito tradicionais, muitas vezes públicas, elas tinham um parâmetro muito elevado de formação. Hoje, nós vamos ver aqui, são 130 instituições formando estudantes de administração no estado do Rio. É um número muito elevado. Nós temos um sem número de instituições estrangeiras agora. Estrangeiros, o que eu quero dizer? Um grande número de instituições que não são cariocas ou fluminense, mas que ofertam um ensino à distância no nosso estado hoje. E tudo isso trouxe uma grande competição. E, efetivamente, nós queremos saber, no final das contas, é o seguinte: quais são os resultados dessa competição toda? Então, é justamente isso que eu gostaria de discutir com vocês. Vamos começar olhando para o que a gente chama de avaliação institucional. Houve um webinar patrocinado pela USP no mês passado, em que o diretor executivo do SEMESP apontou que, no banco de dados do INEP, quase 70% das instituições de ensino presenciais têm conceitos 4 e 5. E todos nós sabemos, os conceitos são de 1 a 5, 4 e 5 são os melhores conceitos. E no caso do ensino à distância, nós temos quase 90% de instituições que obtiveram conceitos 4 e 5. Então, quando a gente olha para esse tipo de dados, o que a gente pensa? Nós estamos vivendo no nirvana, onde todas as instituições, são quase todas elas, são muito especiais. Mas o fato é que o INEP, né, e o MEC têm conversado diferente e, principalmente, têm subido o tom. Desde que o ministro novo da Educação, Camilo Santana, que tem um bom histórico na área de educação, tornando o Ceará o estado líder nas avaliações do INEP, desde que o Camilo Santana assumiu, ele começou uma conversa diferente.
Primeira coisa, pela primeira vez, o Ministério correlacionou as notas do ENAD com a impossibilidade de oferta quando essas notas fossem ruins. Ou seja, pela primeira vez está se possibilitando que o ENAD condicione a autorização de funcionamento. Uma má nota, então, poderia atrapalhar a vida de muita gente. Segunda coisa, pela primeira vez, se falou em aumentar o número e a abrangência das questões. Essa daqui veio do Ulisses, que é o diretor de avaliação de ensino superior. Ou seja, a gente está cogitando fazer do ENAD uma prova bem mais abrangente, em vez de ter 40, ter 60 questões, ou 70, ou 80 questões, para que a gente tivesse uma área maior de avaliação. Terceira coisa, a efetividade das questões e a utilidade dessas questões para a sociedade também começou a ser debatida. Esse é um debate iniciado pelo Manuel Palacios, presidente do INEP. E isso daí traz uma outra história, porque começa a se tensionar a fazer um exame, fazer do ENAD um exame muito mais prático do que teórico. Finalmente, tem uma preocupação, e essa preocupação veio do INEP, veio do MEC, veio da Diretoria de Avaliação do Ensino Superior, houve a preocupação de competências, ou seja, a gente forma para os estudantes terem competências, e a questão básica é, hoje não está claro para ninguém se isso está acontecendo. Consequentemente, tenciona-se colocar o ENAD como um exame de suficiência na carreira, a semelhança, por exemplo, do que é hoje o exame da OAB. E isso muda o foco. E é interessante que mude o foco mesmo, porque nós temos uma situação muito laissez-faire na organização, na área de educação, organização da educação. Finalmente, nós temos muitas instituições de ensino, elas não estão sendo adequadamente fiscalizadas, a gente não está utilizando adequadamente os resultados da avaliação. E essa é uma preocupação também para os conselhos. Quantas vezes eu estiver numa plenária do CFA ou do CRA, quantas vezes eu vou dizer que nós precisamos ter um exame à imagem e semelhança da OAB, porque eu não gostaria que o aluno formado com uma nota numa instituição não tão séria pudesse ter o mesmo registro que eu tenho depois de tudo que eu estudei. A gente precisa estabelecer um nivelamento para a profissão. Essa é uma discussão que todos os CRAs e o sistema CRA e CPA têm que fazer a sério agora diante dos resultados. Mas a gente tem vários dados aqui para falar sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar era um pouco do conceito de organização do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, porque se confunde muito isso. O SINAS ele é feito pela avaliação da instituição, pela avaliação do curso, como o curso de administração, e pelos resultados do Exame Nacional de Desempenho, um tripé. Mas o exame a avaliação institucional, ela vai julgar a proposta e os objetivos da instituição de ensino. A nota que muita gente propaga nos outdoors e nas redes sociais é a nota que a instituição de ensino superior tirou como um todo. Agora, a avaliação do curso também tem que ser levada em consideração, porque aqui a gente estabelece uma promessa de aprendizagem para o Brasil. Então, a gente recebe o avaliador, ele avalia o nosso projeto pedagógico, ele avalia os nossos corpo docente, ele avalia nossa infraestrutura, vê se a gente consegue cumprir todas as exigências legais, e, a partir dessa promessa, ele nos dá um conceito de curso, CC, que é o que a grande maioria faz propaganda. O ponto é que quase ninguém faz propaganda da nota que tira do ENAD. Por quê? Porque as pessoas têm boas notas aqui, mas quando chega aqui no ENAD, as notas são ruins. E o ENAD, ele entrega, na realidade, o resultado do processo. É o resultado da instituição que você construiu
do curso que você planejou. Agora, a prova, tanto o ENAD, que diz o quanto o aluno aprendeu, quanto o IDD, que fala o quanto de valor aquela instituição específica conseguiu agregar no estudante, a partir do momento que ele é um estudante bom ou ruim, aí sim são os exames de aprendizagem. E uma coisa interessante, eu já quero começar quebrando um mito aqui. O tempo todo, nesses últimos 26 anos, se reclamou que era muito fácil para as instituições públicas terem uma nota de ENAD boa, porque eles já pegam um estudante bom. Eles realmente estão algumas léguas à frente das outras instituições em termos de resultado. Mas quando a gente olha o valor agregado, ou seja, que compara CPF por CPF, quem é o estudante para quem nós demos o diploma de administração? E quem era o estudante quando ele entrou com a nota de Enem dele? Esse valor agregado é que diria assim, ok, essa instituição A agregou mais do que a B. E sabe o que nós temos aqui? Quando a gente roda a base de dados, as instituições públicas agregam mais valor do que as instituições privadas. E aí, para surpresa de muita gente, por que será que isso acontece? Bem, uma instituição que seleciona os estudantes, seleciona os professores, tem muitos programas de mestrado e doutorado. Vamos lá? Não deveria ser tão surpresa assim. Essas instituições têm muita chance de dar certo. E aqui no Rio, a gente tem outras instituições que estão saindo muito bem, que são privadas, que são confessionais. Existem privadas com fins lucrativos e sem fins lucrativos. As duas podem ser boas. O que eu venho descobrindo nesses últimos 25 anos é que a matéria-prima é importante, um bom estudante é importante? Mas um bom estudante pode ser perdido com um mau projeto pedagógico. E um mau estudante pode ser ressuscitado com um bom projeto pedagógico. E o projeto pedagógico é uma das poucas coisas que não se fala quando nós estamos discutindo a qualidade de ensino. E rememorar aqui muito rapidamente, porque muita gente também, Sequim, não consegue entender a lógica do ENAD. Assim, eu ouço as pessoas tentando justificar o seu mau desempenho e penso assim, nossa, essa pessoa parece que nunca leu uma nota técnica. É muito comum. Outra coisa que nós precisamos muito fazer através dos CRAs, nós precisamos fazer formação para os nossos coordenadores e membros de NIDE. Nós precisamos colocá-los no auditório do CRA-RJ, passar um dia inteiro com eles, porque nós precisamos explicar para eles, tintim por tintim, como funciona a política pública. Porque se eles não entenderem, a gente não consegue avançar. Mas a política pública, no final, é muito simples. Nós temos o ENAD como se fosse uma corrida, em que quem chega à frente com o melhor desempenho ganha nota 5, quem chega atrás com o pior desempenho ganha nota 1. Tenta imaginar uma corrida como é. A gente tem vários corredores e vários tempos. A gente tem um tempo médio de todos eles, que no ENAD se chama Média Brasil. Aí começa a brincadeira. O ENAD não é uma nota absoluta, o ENAD é uma nota relativa. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando você estabelece o desempenho médio das 1.807 faculdades de administração no Brasil, você vê quem está um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, e você construiu a faixa do 3 no ENAD. Bem, se você tiver entre 1 e 2 desvios padrões para cima, você tem o 4. Em mais de 2 desvios padrões para cima, você tem o 5. Ao contrário, de -1 a -2 desvios padrões, tem o 2. E, finalmente, com menos 2 desvios padrões, você tem 1. O que quer dizer que essa pode ser uma corrida de Ferraris ou de Fusquinhas. Se for de Ferrari, a última Ferrari a chegar vai ter feito um tempo espetacular, mas vai receber 1. Se for de Fusquinhas, o primeiro pode ter feito um péssimo tempo no circuito, mas vai ganhar o conceito 5.
É essa grande brincadeira que as pessoas muitas vezes não entendem no ENAD. E aí, o que acontece com o ENAD especificamente? Falo categoricamente que é uma corrida de cusquinhas. E vou mostrar para vocês com dados hoje por que eu considero dessa forma. Primeiro, quando a gente pensa em fazer uma média e distribuição, o que a gente não pode perder de vista é que, no final das contas, sempre vai haver uma quantidade mais ou menos de pessoas na amostra que vão estar dentro dos conceitos. Então, por exemplo, de -1 a 1, 68,2, em média, das faculdades vão ter conceito 3. Conceito 4 vai ser 13,6, conceito 5 vai ser 2,1. Isso daí é mais ou menos a distribuição normal que a gente vai achar no Brasil inteiro, com variações, mas essencialmente nós vamos trabalhar dentro dessa média. E aí, para a gente trabalhar bem, eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou dizer o seguinte: sempre que eu tiver o conceito 3, eu vou destacar em amarelo, porque é um sinal amarelo. Conceito 3 não é um bom conceito. Ele é chamado pelo INEP de padrão mínimo de qualidade. Vou repetir: padrão mínimo de qualidade. Ou seja, é o suficiente para você não sofrer nenhuma sanção, mas não é nenhum elogio tirar a nota 3. A nota 2, você certamente vai passar por um termo de ajustamento de conduta. A nota 1, muito mais rápido ainda. E significa, então, que o vermelho representa sinal vermelho para você. O 1, caixão e vela preta. Ao contrário, o 4 significa que você tem sinal verde, você nunca mais vai ver uma comissão de avaliação na sua frente, se você tiver nota 4, ou a nota 5, está tudo azul para você. E você provavelmente vai ter seu coordenador convidado para integrar uma comissão de referência. É uma das possibilidades. Beleza. Agora, sabendo isso, e sabendo que a média Brasil está dentro desse padrão mínimo de qualidade, vamos olhar os nossos números. Eu queria dividir em 4 partes esse diagnóstico. Eu vou falar um pouco da demografia dos concluintes no ENAD 2022, no curso de administração. Infelizmente, não dá para falar em todos os tecnólogos, embora eu vá abordá-los. Eu vou falar depois do desempenho do curso de administração, mas estratificando pelas faixas de conceito 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou falar da performance dos cursos de administração e dos cursos de tecnólogos segundo os tipos de organização das instituições de ensino. E eu quero falar um pouco dos resultados da aprendizagem estratificada pelas rubricas. Eu vou começar falando sobre Brasil e, logo em seguida, eu já vou falar direto no curso de administração e tecnólogos no estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. O que é importante a gente pensar? A gente teve quase 120 mil estudantes de administração inscritos no ENAD no Brasil inteiro. A grande maioria deles, 82%, estava nas instituições de ensino privadas. Uma curiosidade é que a maioria dos faltosos esteve na modalidade à distância e também nas instituições de ensino privadas, o que lança um pouco do por que será que esses estudantes estão faltando. Porque o índice de faltas nas privadas e na distância é muito superior às públicas. E eu gostaria de que o INEP tentasse esclarecer a gente. A segunda coisa que é interessante é em termos de categoria administrativa, porque 286 instituições são públicas e 1.525 privadas. 203 cursos são à distância e presenciais 1.604. Olha o que é interessante, que muda completamente a lógica da nossa área de administração. Há 10 anos atrás, nós éramos o maior curso do Brasil. Nós tínhamos um número de instituições que era menor do que essas 1.807, mas não tão menor. E praticamente 100% estavam em cursos presenciais. Hoje, nós temos
61 mil estudantes de administração em cursos presenciais, 61 mil concluintes em cursos presenciais, sendo mais ou menos 39 concluintes por curso. E nós temos 57 mil em EAD. Só que, como o número de cursos é muito menor, nós temos 282 concluintes por curso, em média. Ou seja, os cursos EAD estão formando 7 vezes mais concluintes do que os cursos presenciais. O que explica a preocupação de que dos nossos coordenadores de curso, vendo os cursos presenciais sendo esvaziados. É uma tendência do curso de administração que evoluiu para a área, para o ensino à distância, por conta principalmente da falta de financiamento para os presenciais e pelo fato de muitas pessoas estudarem de forma mais conveniente quando estão em suas casas. Mas essa é uma mudança de perfil que está seguindo os cursos tecnólogos que já fizeram essa mudança há um tempo atrás. Agora, se a gente começa a estratificar por modalidade, lembrando aqui da nossa legenda, né? O que nós vamos achar? Nós vamos achar que os cursos de administração presenciais no Brasil ainda, eles têm um grande número que estão entre os conceitos 4 e 5, apresentam aproximadamente 23% do total. E um pouco mais, 25%, está nos conceitos 2 e 1. E a grande massa, como eu falei para vocês, fica mesmo no conceito 3. Quando a gente compara com os cursos à distância, a lógica já muda completamente. Por quê? Porque nós passamos a ter 39% dos estudantes nos conceitos 2 e 1. E a faixa de conceitos 4 e 5, azul e verde, diminui consideravelmente. O que isso nos leva a concluir? Que a maior parte dos cursos de administração em EAD ainda não atingiu o padrão mínimo de qualidade esperado. Uma grande parte não atingiu esse padrão mínimo de qualidade esperado. Bem, se a gente olha agora não para o número de cursos, mas para a população concluinte desses cursos, nós temos uma situação um pouco mais sombria. Por quê? Porque nós estamos falando de 46 mil estudantes de administração presenciais, em que uma boa parte deles está em cursos com conceito 4 e 5, 34%, um terço pelo menos. Quando eu estou falando dos cursos à distância, eu estou falando que 76% dos estudantes em cursos à distância estão em cursos com notas 2 e 1. E essa é a parte mais preocupante do processo. É para a gente olhar e pensar assim, espera um pouco, se metade dos estudantes, um pouco menos da metade, está se formando em curso EAD, mas a grande maioria está se formando em cursos EAD, estão abaixo do padrão mínimo de qualidade, que tipo de administradores nós estamos colocando no Brasil? Mas qual vai ser o futuro da profissão de administrador se nós tivermos um cenário tão negativo como esse? Então, por isso eu volto à questão do: será que não está na hora de nós discutirmos um exame de suficiência para a área de administração? Porque, pelos dados, nós não estamos tendo um bom prognóstico do que vai ser a nossa profissão, a nossa área no futuro. E nós sabemos o quanto nós deveríamos contribuir para que o Brasil fosse um país melhor. Com esse cenário, eu estou muito preocupado a respeito do nosso papel no futuro. Terceiro diagnóstico, aí sim vamos entrar na área do Rio de Janeiro, né, no estado. Aqui, por sorte, nós estamos fazendo face a um cenário menos complicado. Mas por que isso está acontecendo? Vamos dar uma olhada no curso de administração.
Os cursos de administração presenciais, nós estamos com 25% dos cursos no estado do Rio de Janeiro, tirando conceitos 4 e 5. Mas eles têm um grande número de estudantes, o que faz com que os conceitos 4 e 5, no final das contas, representem um número muito expressivo. Mais do que 1/3 está em bons cursos no estado do Rio de Janeiro. Então, para as empresas no estado do Rio de Janeiro, é uma ótima notícia. Agora, o que tem acontecido é que boa parte das instituições que está tirando boas notas tem muitos estudantes. A EBAP é uma exceção aqui, em primeiríssimo lugar no estado do Rio de Janeiro. Mas a UFRJ formou da última vez 188 estudantes com uma nota muito alta. Nós temos o Cefet com um grande número de estudantes formados e temos a UF, que também conseguiu notas 5 com um grande número de estudantes formados. Aqui, o destaque positivo na área privada vai para a Escola Superior de Propaganda e Marketing e para a Unifase lá em Petrópolis, que tiveram conceito 5. Então, parabéns para essas instituições, porque estão fazendo um ótimo trabalho. Quando a gente vai olhar os resultados e do ponto de vista do ensino à distância, aí a situação já muda um pouco de figura. Por quê? Porque nós temos um grande número de cursos aqui, praticamente 1/3, que tirou mais notas no estado do Rio de Janeiro. E nós temos aqui a metade deles, praticamente, que está no padrão mínimo de qualidade. Por sorte, quando nós vamos olhar para o número de participantes, nós temos um número de participantes maior dentro do padrão mínimo de qualidade, nós aumentamos a faixa verde e diminuímos bastante o número de participantes a faixa vermelha. E por que isso aconteceu? Essencialmente porque os melhores colocados, com o maior número de estudantes, estão aqui. A Uninter, que é uma empresa de Curitiba, do Paraná, que tem no Rio de Janeiro quase 2.000 estudantes de administração. Por acaso, são meus clientes. Nós fizemos uma grande reorganização e eles têm cada vez subido mais no exame, a ponto de já estar com o conceito 3, o que nem de longe era uma realidade quando eu cheguei lá. Nós temos a Federal Rural também, que forma um grande número de estudantes de administração com o conceito 3, e, finalmente, a Unigran Rio, também, que eu trabalhei lá, e eu posso atestar que eles fizeram um bom trabalho de reorganização, da qual eu, inclusive, participei, porque a Unigran Rio sempre tirou nota 2, e, desde então, tira 3 no ensino à distância e 4 no ensino presencial, que são boas notas. Ou seja, nós temos um cenário aqui, no curso de administração, que, perto do Brasil, ele é bem menos preocupante. Não deixou de ser preocupante, mas ele é bem menos sinistro do que nós estamos vendo no Brasil como um todo. O que é interessante também a gente olhar? Quando a gente olha para os cursos de administração no Rio de Janeiro, mas só para os concorrentes na EAD, o que nós vamos ver é pouquíssima gente bem colocada. Nós temos a Católica de Petrópolis, que tirou nota 4, mas só formou 11 estudantes. E temos, como nós já tínhamos falado, a Federal Rural, que formou 688 com nota 4. O restante, pessoal, é nota 3 e nota 2. O que mostra que o ensino à distância no estado do Rio de Janeiro ainda tem que melhorar e muito o seu desempenho para conseguir entregar um profissional acima de qualquer suspeita. Todos os estudantes, que aqui é a área de formação específica em administração, você vê que metade dos cursos no Rio de Janeiro entregou menos do que o padrão mínimo de qualidade quando se fala de formação específica de administração. E nós precisamos chamar essas instituições e perguntar para eles como nós podemos ajudá-los. Porque é impossível que nós convivamos com uma situação de notas ruins. E o 2 significa uma nota ruim.
Vamos olhar agora para os tecnólogos. Nos tecnólogos, nós temos resultados um pouco melhores. Por exemplo, quando nós estamos falando de processos gerenciais no Rio de Janeiro, nós estamos falando que, efetivamente, os cursos à distância podem não ser tão bons, porque, por exemplo, 77% dos estudantes de processos gerenciais tirou nota 2 ou nota 1, mas o fato é que, quando a gente olha para a quantidade de cursos, nós temos uma quantidade de cursos que estão entregando bons conceitos na área de processos gerenciais. O problema é que aqui está concentrado essencialmente numa única instituição. Mas aqui nós temos instituições federais, nós temos instituições particulares, nós temos 2 instituições que são confessionais, nós temos uma instituição comunitária. Na área de CST, nós não estamos indo mal. Nós estamos indo melhor do que na área do bacharelado. Recursos humanos, a mesma lógica. Aqui a situação é melhor. Por quê? Porque tanto no presencial quanto no ensino à distância, nós temos uma situação mais equilibrada. Então, nós vamos ver aqui, nós temos só um conceito 5, depois nós temos um monte de conceitos 4, mas um cenário interessante, onde nós temos, por exemplo, uma faculdade nova no Rio de Janeiro, que é a Descomplica, que fez no seu primeiro curso com nota 4, que foi um bom resultado. Nós temos o CST de Marketing, que está entregando um resultado também mais ou menos equilibrado, tanto quando a gente compara os números da distância e números presenciais, tanto em número de cursos quanto em participantes do curso, embora, claro, com uma tendência para EAD ser um pouco pior, como vocês estão vendo, mas nós temos aqui instituições que tiraram nota 5, nota 4 e daí por diante. E, finalmente, eu também queria mostrar a logística, e aí eu fiz um recorte, pessoal, pegando na área de gestão os cursos que estão formando o maior número de estudantes. E peguei esses 4 para a gente ter uma ideia. No curso de logística, que é um curso que já tem uma base matemática e às vezes pode ser mais complexo, nós temos aí já, tanto no presencial quanto à distância, desculpa, no presencial quanto na distância, uma situação em que as notas vermelhas tendem a predominar. Mesmo assim, sendo um curso mais difícil, principalmente para o Rio de Janeiro, nós temos uma situação em que vários cursos tiraram nota 5 e nota 4. E aí eu vou voltar um pouco acima, porque eu queria lembrar do que nós estamos falando no final das contas. Quando a gente olha para os CSTs, nós estamos falando de processos gerenciais. Processo gerencial, num mundo em que cada vez mais fala sobre automação de processos, se torna absolutamente fundamental para que a gente possa trabalhar com inteligência artificial, para que a gente possa trabalhar com automação, para que a gente possa trabalhar com inovação. E, infelizmente, a maior parte dos nossos estudantes ainda não está saindo com uma boa nota. Recursos humanos, eu não vou nem comentar porque nós tivemos uma nota equilibrada, até porque todo mundo sabe a importância. Mas olhem só, marketing, onde nós não tivemos também bons desempenhos, nós estamos falando do que mais se faz hoje quando a gente está falando de marketplace. Quando nós estamos falando de venda à distância, comércio eletrônico, a área de marketing é fundamental. E nós estamos com maus resultados. Isso faz com que as empresas no Rio de Janeiro, no futuro, possam não se dar bem na área do comércio eletrônico. A mesma coisa logística. O comércio eletrônico hoje é tudo sobre logística e centros de distribuição e perspectivas de quem entrega mais rápido no last mile. Como a gente vai conseguir competir com outros estados se nós não estamos tendo um bom desempenho no estado do Rio de Janeiro? Essas todas são questões que têm me preocupado muito no final das contas. Por quê? Porque quando a gente olha para esses conceitos, a gente pode pensar assim, não, quem está tirando o conceito 4 e 5 está minimamente se saindo muito bem.
Mas quando a gente vai olhar para os resultados, a gente não vê exatamente isso. Como é uma corrida de fusquinhas, basta que seu curso acerte 50% da prova do ENAD para ele ter conceito 5. Basta que ele acerte 41% da prova do ENAD para ter conceito 4. Basta que ele acerte apenas 30% do ENAD para ter nota 3. Se ele acertar apenas 30% do ENAD, significa que de cada 3 problemas que cair na mão dele, quando ele estiver formado, ele só vai conseguir resolver 1. É isso que significa um estudante nota 3. Quando a gente olha para cá, a gente tem que pensar que, ok, as notas de formação geral, elas são um pouco maiores, elas elevam um pouco a média, mas elas são apenas para verificar se o estudante compreende do que está se passando no mundo. Já as notas de formação específica, a média de acerto é muito baixa. E olha que se for um ENAD, que a média de acerto esteve um pouco mais alta. Essas médias, às vezes, batem 33%, 34%. E considerando os pesos, né, 25% de formação geral, 75% de formação específica, a média Brasil foi alta, em 2022 bateu em 40%. Quando a gente já pega as médias de acerto, não o mínimo, mas a média, a gente vai ver que os acertos não sobem muito. Ou seja, se a gente pegasse aqui e pensasse assim, esse estudante do ENAD só passaria, só receberia o diploma se ele tivesse 60% de acerto, que é o que nós estipulamos para os nossos estudantes para eles passarem. Só o estudante que tirou nota 5 e só na prova de formação geral poderia passar. Todos os outros, essencialmente, estariam reprovados. Por quê? Porque esse é o único que tem conceito 5, né, acima de 60%. Você vê que nenhuma faixa, nenhuma formação atingiu 70% de acerto. Pessoal, nem quando eu pego a melhor instituição de administração do estado do Rio de Janeiro, a FGV, ela não acertou 70% da prova de formação específica. Ela acertou 67% da prova de formação específica. Então, existe um espaço muito grande para a gente melhorar em qualidade. Quando a gente olha pelos tipos de prova, né, as questões discursivas de formação específica, que é o que mais se assemelha à resolução de um problema, só 35%, que em média de todos os estudantes, nota 5, 4, 3, 2, 1, acertaram. É muito pouco acerto para uma prova que simula uma situação real que o nosso estudante vai passar quando se formar. Ou seja, as questões objetivas, elas usualmente são melhores, você acerta mais nas questões objetivas do que nas discursivas, porque as objetivas querem verificar se a gente tem a matéria-prima. Essas aqui querem verificar se a gente sabe resolver problemas. Ou seja, as questões discursivas vão medir nossa capacidade de organizar ideias, de propor soluções. E as de formação específica é que efetivamente vão ser as mais próximas da carreira. É justamente o pior desempenho na prova. E quando a gente olha de uma forma geral, a gente vai ver os destaques negativos quando a gente fala de perfil. Qual é o pior destaque negativo? Capacidade de liderar, integrar e desenvolver equipe. Ou compreender contextos de forma sistêmica. Ou falar de ética, diversidade e sustentabilidade. ESG figurou entre as piores aprendizagens para o formando de administração. Em termos de competência, o que a gente olha? Pior desempenho dos estudantes de administração foi monitorar resultados e avaliar o desempenho da organização. Quem não sabe avaliar, não sabe melhorar, não sabe inovar, não sabe aprimorar. E foi o que os estudantes entregaram de menos expressivo. O segundo pior desempenho, coordenar e integrar diferentes áreas. Já falamos disso no perfil. Falar de governança ambiental, social e corporativa. Olha a ESG aqui de novo. A ESG figurou mal 2 vezes.
Será que a gente não está formando administradores antigos, embora eles sejam novinhos em folha? Será que a gente não está deixando de falar das coisas que são mais importantes? Quando a gente olha para conteúdos, o que saiu pior? A área de finanças, isso é histórico, desde o provão. Os estudantes têm dificuldade na área de finanças. E a resposta de muitas instituições de ensino foi diminuir o número de carreiras de base quantitativa, porque eles diziam que afugentava o aluno. Ou seja, nós só pioramos nesses anos todos. O segundo pior desempenho, a área de teorias de administração e de organizações. Opa, espera um pouco, teorias de administração? Como isso pode ser um desempenho negativo? Esse é o core business do nosso curso. Os estudantes não estão indo bem. E gestão de pessoas também é uma dificuldade. Todo mundo reputa como importante, mas na hora que a gente pergunta para o estudante, ele confessa a fragilidade dele. Ou seja, é uma área que realmente a gente tem muito que trabalhar. E aí, meus amigos, Sequim, Ana Shirley, Luiz Vasco, a gente tem que começar a pensar como nós, como conselhos, podemos ajudar as faculdades. E como nós, como promotores da carreira, podemos dar sinalizações muito claras de que eles precisam entregar melhores profissionais, porque a gente pode pensar em algum momento em não certificar esse profissional. A LDB separa a área de formação da certificação profissional. Então, o INEP faz ENAD é uma coisa, nós, como conselho, precisamos atestar a qualidade desse profissional também. Cabe a nós, cabe dentro do nosso estatuto, dentro da nossa profissão. E talvez tenha chegado a hora da gente começar a discutir isso. E aí, por que eu falo isso para vocês? Porque, assim, quanto mais eu estudo os números, mais eu posso falar o seguinte. Primeiro, eu poderia dizer que os cursos de EAD são ruins. Mas eu tenho tantos exemplos especiais pelo Brasil todo, que são clientes, que são amigos, que estão fazendo um grande trabalho, que estão tendo nota 4, nota 5. Eu não posso dizer que é EAD ruim. Muito pelo contrário. Desde que eu prestei consultoria para a Uninter, eu não sei mais ver o mundo sem EAD. Só que talvez não seja só EAD ou só presencial, mas a gente tem que trabalhar o híbrido no que cada um pode entregar de melhor. Uma segunda conclusão é, eu poderia dizer que com o conceito 3 é bom, mas com o nível de acerto que tem o conceito 3, onde em determinadas edições, teve edição que acertar 25% da prova era receber um conceito 3. Eu não posso dizer que um conceito 3 atribua qualidade a alguém. Os conceitos 4 e 5 são os melhores, é onde todos nós queremos estar. É o que eu sempre falo, Sequim cansou de me ouvir isso, né, Sequim? Nós temos que erradicar o 2, nós temos que erradicar o 3. Essas não são notas decentes no cenário, não para o nível de acerto que elas estão apresentando. E tem N instituições que conseguem entregar notas 4 e 5, que são instituições pequenas, que estão no interior, que estão no Nordeste. Um dos melhores cursos de administração pelo ENAD, um cliente meu, está em Icó, Ceará, quase conceito 5. Numa cidade de 35 mil habitantes, em pleno sertão. Então, sempre a gente sempre vai conseguir entregar mais do que o 3. Tem várias instituições no país que entregam mais do que o 3, com muito mais dificuldades do que nós temos no Rio de Janeiro, em áreas muito menos mais carentes, muito menos tradicionais na área da aprendizagem. A terceira coisa eu poderia dizer, no final das contas, que instituições maiores têm mais chance, mas não. Eu conheço tantas instituições pequenas que estão fazendo um grande trabalho. E, finalmente, eu também podia dizer assim, quem recebe estudantes melhores vai entregar estudantes melhores.
Mas não, o IDD está aí para provar isso. O IDD mostra o quanto de valor instituições em que você não daria nada conseguiram agregar. Tirar um estudante que no Enem era um estudante nota 2 e entregar um estudante nota 4. No final das contas, o que nós precisamos discutir dentro das instituições é o projeto pedagógico é transformador, desde que ele não seja um instrumento burocrático para mostrar para o avaliador do MEC. Desde que o projeto pedagógico seja essencialmente um projeto estratégico, onde a estratégia se desdobra em táticas, as táticas em planos operacionais, os planos operacionais em ações. E que ações são essas? São ações de formação, são ações de crescimento, de educação, para pegar um garoto de 17, 18 anos, uma garota que a gente recebe da mão dos pais no primeiro semestre e 4 anos depois entregar um gerente, um profissional de alto nível capaz de encontrar um lugar nessa sociedade que se transforma rapidamente. Então, dito isso, agradeço aqui e me coloco à disposição para as perguntas. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Nicolini. Realmente tem muita coisa aí para a gente pensar, para a gente discutir. Então, eu deixo essa obrigação para os nossos membros da Câmara de Educação, Estudos e Pesquisa, Sequinha, Ana Shirley, Vasques, com vocês depois dessa aula do professor Nicolini. Ok, professor Nicolini, fazendo minhas as palavras da Érica, depois dessa verdadeira, quer dizer, mais uma aula, né, que tenho o prazer de ter com o senhor. Vamos aí à parte do que viemos, né? Vamos às considerações. Me chama muita atenção, e essa sua fala bastante enfática, e ficou muito clara aí hoje, em relação à pegada à questão do profissional. Ora, nós estamos aqui no CRA, a casa dos profissionais de administração, dos tecnólogos da área de gestão, daqueles que são, por alguns, definidos como sendo os médicos das organizações. E a questão, essa fala também, em parte, é compartilhada pelo senhor. Aprendi, foi por aí. O que acontece? É gritante, realmente, esse gap, esse abismo colossal que existe entre algumas instituições e outras, tá, que gravitam ali pela aquela coisa mediana, da uma avaliação ascendente, que é muito importante, e o que é de top. Quando o senhor chama atenção para a gente trazer para o CRA a importância, a necessidade de nós trazermos para o CRA as instituições, os coordenadores, os colegas professores, os gestores da área acadêmica, das instituições que oferecem cursos de administração e tecnólogos na área de gestão. E aí, mais uma vez, nós estamos aqui no CRA, uma autarquia federal que tem como atividade precípua a questão da regulação, do registro, da fiscalização. E, sobretudo, na essência do termo, nós nos preocupamos com a profissão. Logo, eu queria ouvir um pouquinho mais do senhor em relação a isso, esse enorme gap, tá? E esse legado que está chegando aí, que em breve as organizações já vão conviver aí ao longo de quase uma geração, 20, 25 anos aí, em que a gente experimentou um crescimento enorme da oferta de cursos de administração e cursos da área de gestão, e as organizações aí também crescendo, ansiando por bons profissionais, carecendo deles e, muitas das vezes, recebendo essa situação aí, esse quadro, esse perfil de formado. E também chamar a atenção que, depois do Provon, depois do ENAD, a gente realmente passou a ter esses referenciais. Até então, não é? Qual a instituição que é referência? A FGV e outras, todo mundo sabe. Mas com esse detalhamento, com esse amadurecimento do mercado,
das organizações em geral, da sociedade como um todo, tá? Hoje, isso é uma questão realmente que demanda, inclusive, saúde, políticas públicas com muita profundidade. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais em relação a isso. Muito obrigado, professor. O fato é que, hoje, eu já estive trabalhando em mais de 60 instituições pelo país inteiro. A gente tem muito pouca compreensão do processo de avaliação. E o processo de avaliação, como a gente sabe, é um processo extremamente amplo. Usualmente, as instituições não conseguem perceber um mau resultado no seu processo formativo antes que o INEP avise elas, ou o INEP as notifique, né? Principalmente quando as notas são 2 e 1. E por que isso acontece? Porque a avaliação dentro das instituições, de uma forma geral, ela é uma avaliação extremamente burocrática, ela é uma avaliação que serve para a gente decidir se o aluno passa o semestre seguinte ou não e informar a secretaria para o registro acadêmico. Mas, verdadeiramente, as instituições não estão conseguindo avaliar no final do semestre e dizer assim, o que faltou no estudante? Aonde nós precisamos reformular o nosso processo de ensino? Que tipo de aprendizagem ele está reunindo? Então, quando a gente tem esse processo deveria ser das instituições de ensino. Só que a gente tem uma baixa massa crítica no país quando a gente fala sobre avaliação da aprendizagem, quando a gente fala sobre aprendizagem em si. E aí entra o papel dos órgãos reguladores. O INEP, por exemplo. O INEP não é um órgão regulador, é um instituto de pesquisa, mas ele tem que municiar a Secretaria de Regulação do Ensino Superior para que eles estabeleçam quais são as próximas metas. Da mesma forma, como eu falei para vocês, a LDB separa a formação acadêmica do registro profissional. Pode ser que as faculdades não estejam formando os estudantes dentro das normas das séries, dentro das normas do Ministério da Educação. Os resultados são péssimos, mas ninguém pode dizer que está fora da norma, está todo mundo dentro da norma. A norma é que é ruim. Agora, isso não significa que nós, como conselho, devamos aceitar o profissional. Porque se o sistema CRA-CFA disser nós não aceitamos esse profissional e o profissional que nós vamos aceitar tem que ter esse nível, tem que ter esse direcionamento, as faculdades vão ter que acatar. Elas podem dizer, eu não acato. Mas quem vai querer estudar numa faculdade que não forma um cara que consegue passar na prova do CRA? Então, a gente tem que fazer esse cruzamento. É porque, se a gente dissesse, ok, eu tenho uma avaliação institucional que diz se a universidade tem as condições necessárias. Eu tenho a avaliação do curso que diz se o projeto é bom. Eu tenho o ENAD que diz se o projeto funciona. E eu tenho que ter o CRA que diz o seguinte, o administrador padrão mínimo que eu reconheço é esse aqui. Porque daí a gente fecharia o ciclo junto e de forma concorrente com a área de educação. E, principalmente, a gente faria esse papel de regular quem deve ser o administrador registrado no CRA, quem tem que ser o tecnólogo registrado no CRA. Esse papel é de responsabilidade social nossa como conselho. O INEP não tem esse papel, nem essa responsabilidade. A SERES não está imbuída dessa autoridade, tampouco o Ministério da Educação. Quem diz qual é o nível e qual é o padrão mínimo de formação do administrador somos nós, como conselho. Nós é que estamos imbuídos para isso. Nós que temos a investidura pública para isso. E está na hora de nós começarmos a debater como nós vamos exercer. Porque é fundamental, até para a gente poder colaborar com o desenvolvimento do Brasil. Porque com esse tipo de resultado,
muito francamente, o que a gente espera para o Brasil no futuro? A gente não pode esperar muita coisa. No máximo, a manutenção do status quo. E não é isso que nós queremos como país. Professor, certamente teremos que ter uma segunda e talvez uma terceira rodada, com certeza. Temos muito o que debater. Sabemos que essa avaliação, tipo o exame de suficiência do CFC, da OAB, isso depende de uma lei, né? Mas isso tudo, digamos assim, é uma trajetória, uma caminhada que tem que ser percorrida. Mas vejo com muito bons olhos essa sua sugestão e essa chamada aí de vertente possível para a gente melhorar essa conjuntura como um todo. Ok, muito obrigado. Professor Nicolini, muito obrigada pelas suas contribuições. Tenho certeza que todos aqueles que nos assistem terão realmente uma contribuição e uma soma em relação aos trabalhos que realizam. Eu vou lhe fazer uma pergunta, professor, sobre a ótica da minha formação e da minha atuação. Eu sou administradora, sou coordenadora de curso de administração, sou avaliadora do MEC e faço parte da ANGRAD e conselheira aqui do Conselho Regional de Administração. A minha pergunta vai em relação à questão da educação básica, porque é importante, sim, discutir ensino superior, mas hoje, quando nós estamos formando estudantes, nós, para qualquer área, nós percebemos a dificuldade encontrada em relação ao que nós visualizamos em termos de educação básica que chega aos nossos bancos. Então, nós fazemos muitas atividades de nivelamento, mas certamente não é o suficiente. Eu gostaria que o senhor fizesse, aí já que apresentou um contraponto do presencial e do EAD, como é que você vê, professor, essa questão relativa a essa educação básica frágil e que nós precisamos, de alguma forma, buscar resultados apesar dessa situação? Ana, você tem um ponto muito importante, que é a questão da educação básica. Mas o que a gente tem que olhar é o seguinte: as notas da Provinha Brasil, as notas do IDEB, elas cresceram nos últimos anos. Todas. Então, nós saímos de uma situação, a gente não deu saltos, mas elas cresceram de forma consistente até a pandemia. E se a gente comparar, desde que o IDEB existe, que a Provinha Brasil existe, e comparar com o ENAD, com o Provão, a gente vê que a educação básica evoluiu, a educação superior não. E por que será que isso está acontecendo? Isso não sou eu que estou dizendo, são os dados oficiais do INEP. Mas a gente continua tendo dificuldade com os estudantes? Continua. Por quê? Porque esse estudante, no final das contas, aí vou levar para outra base de dados, vamos comparar com PISA. Né? O que a gente vê é que 73% dos estudantes não têm a formação básica na área de matemática, comparado, obviamente, com estudantes de países desenvolvidos, que é uma comparação até um pouco injusta. Mas é uma boa base porque nós queremos ser desenvolvidos, não queremos? Então, é onde a gente tem que se mirar. Então, eu sei que os nossos estudantes chegam com problemas sérios e na área de matemática. Eu sei que nossos estudantes têm problemas sérios na área da língua portuguesa. Mas a minha pergunta para todas as instituições, quando me fazem essa pergunta, é a seguinte: qual é o seu diagnóstico da turma que acabou de entrar para você? Porque, vamos lá,
quando nós recebemos nossas turmas pelos processos seletivos, não importa se eles são unificados, se eles são vestibulares, se eles são não importa qual é a lógica. A primeira coisa que nós deveríamos fazer no primeiro dia de aula é, prova, é uma prova de nivelamento, ou que a gente chama de avaliação diagnóstica. Nós somos da área de administração. Uma vez, quando eu era coordenador na Cândido Mendes, a gente mapeou toda a educação básica para saber assim, onde está a matemática que nós vamos precisar no nosso curso. E nós chegamos à conclusão que era a matemática do que hoje se chama oitava e nona série. Oitava e nona série. E aí nós pensamos, o que é isso? Quais são as competências? Proporção, principalmente proporção, porcentagem, né, que é uma derivada de proporção, né, resolução de equações de primeiro grau. E aí nós começamos a ver o que faltava de base nos nossos alunos. E nossas oficinas de nivelamento eram em cima de diagnósticos. Tanto é que o curso de administração na Cândido Mendes deixou de ser 6 e 10, o que equivale hoje a 2 e 3, e passou a ser A, e depois 5, 5, 5, 5. Porque a gente tinha diagnósticos muito apurados de quem a gente estava recebendo. Então, esse é um ponto que é muito importante. Está todo mundo fazendo campanhas de marketing pelo aluno. Mas depois que o aluno foi conquistado, ninguém se lembra de ver, deixa eu analisar o que esse aluno pode me entregar. E entenda, Ana Shirley, que eu não estou falando que a gente deva eliminar estudante. Eu não acho que eliminar é a lógica, assim como não acho que reprovar é a lógica. A gente tem que receber todos que estejam aptos a estudar na universidade pelo sistema que o INEP faz. Só que a gente tem que ter uma clareza muito grande, uma bela avaliação diagnóstica, como uma forma de vestibular até, para a gente dizer em que a gente vai atuar na turma para eles entregarem o máximo possível. Então, assim, a situação é essa. A educação básica está entregando cada vez profissionais melhores. Cada vez estudantes de segundo grau melhores. Nós vamos ter uma queda com a pandemia por vários anos. Mas até a pandemia, a verdade era essa. Eu acho que a gente, às vezes, tem um problema de ponto de vista. E por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente está, como coordenador de curso, como professor, há 10, 15, 20 anos fazendo, essencialmente, a mesma coisa. Só que o estudante mudou. O estudante mudou de interesses, ele mudou de competências. E nós? Nós também mudamos. Nós deixamos de ser pós-graduados, passamos a ser mestres, passamos a ser doutores, passamos a ser pós-doutores, fizemos cursos de especialização. Então, o fato é que todo ano a gente recebe um estudante que é muito parecido com o ano anterior, mas todo ano a gente cresceu. Então, eu acho que às vezes é uma ilusão de ótica a gente achar que o estudante está piorando. Nós é que melhoramos, inclusive na avaliação dele. Mas, pelos dados, nós melhoramos, inclusive no PISA, em toda a educação básica. Pode não ser o melhor? Definitivamente pode não ser o melhor. Mas vamos lembrar que os nossos professores que estão em sala de aula, que muitas vezes estão reclamando dos estudantes, são professores que tiveram o ensino básico pior do que o deles. Em outra época, eu sempre faço a mesma pergunta em auditórios com professores quando eu dou treinamento. Quem aqui se formou num doutorado nota 7? Quem aqui se formou num mestrado que está entre os 3 melhores da sua região? Quem aqui se formou na melhor escola de segundo grau, entre as 5 melhores da cidade? Nunca acho ninguém, Ana Shirley. O que prova que o nosso professor, esse vencedor, que já é um doutor, que ensina, que é um profissional conceituado, ele foi um estudante muito parecido com o estudante da qual ele reclama hoje. Então, a gente tem que ter mais fé no estudante. Eu sempre brincava, e falo isso desde que eu era estudante. Não existe aluno ruim.
existe professor pouco exigente. Porque quando o professor é exigente, o estudante, e o professor bota o sarrafo mais alto, o estudante dá o jeito dele, ele aprende, ele vai para a monitoria, ele estuda em outros livros, ele contrata gente, ele faz grupo de estudo, ele dá o jeito dele. E fica, e permanece, porque ele está vendo valor na instituição. A gente perde o estudante quando a gente julga ele um coitadinho e trata ele como uma carteira de dinheiro. Porque daí ele vê que a gente não está agregando nada e ele vai embora. Essa é a minha visão. Obrigada, viu, professor? São vários vieses, né? Muitos pontos de vista. Muito obrigada. Professor, parabéns pelos recortes que você fez do resultado do ENAD. Foram pontos importantes que você tocou. Eu fui procurador institucional durante 12 anos numa instituição de ensino, né? E cheguei, nesse ano, no conselho, né? Passei a ser conselheiro e olhando por um outro ângulo. Tem um dado importante que me chamou muita atenção quando você fala de exame de suficiência. Se a gente pega o censo, e eu peguei dados do censo da educação superior do ano de 22, e peguei de anos anteriores, e vi que, registrados no Conselho, a gente tem menos de 20% dos formandos. A cada ano, eu levantei dados do censo de quantidade de concluintes no estado do Rio de Janeiro e comparei com quantidade de formandos registrados no Conselho, no curso de administração, nesse caso específico do bacharelado, né? E a gente atinge, nunca chegou a índices maiores do que 20% dos formandos. Olhando lá para o avaliador, a avaliação do curso, de alguma forma, esse é um indicador de empregabilidade importante que precisa ser avaliado com relação à formação do curso, né? E esse dado me chamou muita atenção e é muito alarmante para mim. Você fez um recorte importantíssimo dessa questão o processo inteiro do ensino superior comandado pelo MEC, em que todos os itens dos sinais de avaliação são itens de processo. O único que é item de produto, de resultado de produto, é o ENAD, né? E a gente costuma ver o seguinte, maciçamente, pelo indicador até que você mostra, faz comparação, o processo é excelente, nota 4 e 5, na grande maioria das instituições. E o produto mostra esse resultado que a gente está vendo. E se a gente... Eu costumo trabalhar muito esquecendo o indicador 1, 2, 3, 4, 5 e trabalhando com a nota do ENAD de cada instituição, né? A formação geral e o conhecimento específico. E aí é complicado, né? Quando a gente bota em ordem a essas notas, a gente vê que você fez um recorte muito parecido e analisou exatamente isso, e foi importante. Agora, o processo é muito mais complexo, porque eu tenho instituições que tiveram nota 1 e nota 2 e que, desde 2010, não são avaliados no curso. Mesmo ela entrando em saneamento, o processo do MEC é tão lento que acaba não acontecendo, né? Então, eu tenho instituições 3, então, que sistematicamente são 3 e que nunca receberam avaliação porque não entraram no processo de saneamento. Então, isso é preocupante. Assim, que formação é essa? Teoricamente, quem não está registrado no conselho está em exercício profissional da profissão ou não está atuando na área, né? E não adianta fazer o exame de suficiência, porque ainda a gente vai ter problema lá de resultado do ensino superior. A própria OAB, ela consegue fazer, não de todos os operadores de direito. A gente tem uma formação enorme em direito, mas só quem vai ser advogado. Então, quem vai ser delegado, quem vai ser juiz, não é registrado na OAB, nem faz a prova da OAB, né?
O outro exemplo que a gente tem, que já foi conseguido no exame de suficiência, foi o CRC. O CRC também já está fazendo. Agora, é assustadora. A nota do ENAD tem um resultado tão baixo quanto a administração, mas o índice de aprovação do CRC no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito mais alto, tem percentuais muito mais altos. Então, eu acho que essa questão do sistema é muito maior. Eu, como PI, fazia questão de fazer parte dos NDEs, né? Porque eu acho que esta é a grande discussão, né? Essa é a grande medida, essa questão do perfil do ingressante, comparando com o perfil do egresso, e já fazer uma autoavaliação do que está acontecendo, independente do resultado, porque o ENAD é um indicador importantíssimo, mas é uma prova, né? Eu acho que a gente consegue acompanhar isso de uma forma melhor. Não sei, o que você acha disso, dessa questão de começar a trabalhar e discutir o processo em si, como um todo. A própria avaliação dos cursos, ela tinha participação dos conselhos. O processo era aberto por 30 dias para que os conselhos se pronunciassem. Poucos faziam isso. Agora, no novo decreto, caiu. Só as 5 grandes lá que não têm autonomia para autorização é que passam pelo processo dos conselhos. Os outros já não têm mais isso. Então, eu queria que você discutisse um pouco essa questão do processo mesmo em si, com relação às formações. Essa é uma questão bem mais complexa, né? Eu estou aqui defendendo que a gente tem um exame, mas eu sei as dificuldades de organizar um exame, eu sei o custo de organizar um exame, né? Isso está tudo no meu radar também. O ponto importante que eu fico pensando é por que será que só 20% das pessoas se registram? E aí eu vou trazer um outro dado de uma tese, de uma banca de tese que eu estava na banca, que eu participei, em que o doutorando estava mostrando que, quando ele cruzava a base de dados dos estudantes que haviam se formado com o que eles estavam fazendo 10 anos depois, não na área de administração, em várias áreas diferentes, ele conseguia descobrir que 10 anos depois de formado, a maioria dos indivíduos estava trabalhando ainda na área operacional. Ele não tinha chegado nem a analista. Quase 3/4 estava ganhando menos do que um salário mínimo e meio. E aí você pensa assim, espera um pouco, então. Então, o diploma, em termos de melhoria da qualidade de vida, basicamente foi inócuo. Ele não trouxe nenhuma uma melhoria para essa pessoa que conquistou. Talvez até tenha trazido do tipo, já que você tem formação, eu não vou te demitir, eu vou te demitir primeiro quem não tem formação. Mas teria sido mais do ponto de vista defensivo do que do proativo. O que eu sempre discuto com os estudantes é o que essa faculdade pode agregar a você. Qual é a competência que você quer tirar daqui de dentro? E nesse ponto, talvez, a gente precisasse de um meio termo num primeiro momento, Luiz. A gente precisasse, talvez, de um exame que não fosse condicional, ou seja, que ele não precisaria passar, mas que a gente faria com uma amostra nas faculdades para começar a ver onde as faculdades poderiam entregar mais. E aí esse exame estaria condicionado para nós, como conselho, entendermos o que precisa ser melhorado no processo de formação dos estudantes. E talvez a gente tenha que ter rodadas, que eu vou brincar aqui, de rodadas setoriais, trazer todo o pessoal da área de marketing, discutir a aquisição de competência na área de marketing, trazer todo o pessoal de finanças, discutir a competência na área de finanças e congregar professores. A gente usualmente congrega só coordenadores de curso, mas talvez a gente tenha que começar a congregar professores se a gente quiser atuar na base. Não sempre, claro, mas a gente precisa trazer os professores, são administradores que estão nas áreas que são
as áreas duras do nosso curso e começar a discutir a formação. E aí um exame de suficiência, ainda que num primeiro momento não obrigatório, seria importante para a gente mapear onde estão os problemas. E é interessante a gente pensar nisso, e isso se faz mais necessário, por quê? Porque a partir do ano que vem, as faculdades vão precisar implementar novas diretrizes curriculares do curso de administração. Essas diretrizes têm avanços claros, por exemplo, quando a gente está falando de gestão da aprendizagem. Mas na determinação do que seriam as áreas, vamos dizer assim, de uso exclusivo do administrador, a diretriz é falha. E ela abre espaço para que qualquer área transite dentro da nossa. Ela não determinou como um ponto, assim, uma cláusula pétrea. A administração é isso. Não, eles abriram mão de determinar por entender que a administração está sempre mudando. Para mim, foi um erro crasso na redação final da diretriz. Essa diretriz coloca a nossa profissão em xeque, desse ponto de vista. E a gente, se a diretriz não vai assegurar as nossas áreas, que são áreas privativas, talvez a gente tenha que fazer via exame. É essa a minha visão hoje, entendeu, Luiz? De como eu enxergo a questão do exame, o papel que ele tem. É um pouco da gente dizer assim, ok, essa é a nossa área, a gente precisa zelar pela nossa área. E porque a diretriz não vai mais fazer isso é certo. Muito bem. Gente, chegamos ao final desse CRA-RJ Entrevista, muito esclarecedor, mas como a gente está falando aqui desde o começo, né? Precisaria de muito mais tempo para a gente conseguir esmiuçar ainda mais esse tema tão importante, tão interessante para o futuro da profissão, principalmente. Então, eu chamo agora para as considerações finais, aquele 1 minutinho, igual do início, os membros da comissão, os membros da Câmara de Educação e, é claro, o nosso convidado. Acho que ninguém se importa, nosso convidado começar. Nicolini, muito obrigada pela sua participação aqui no CRA-RJ Entrevista. Érica, obrigado. É um grande prazer estar ainda que virtualmente, com vocês na sede do CRA-RJ, a instituição que me acolheu desde estudante e uma instituição que eu admiro muito. E, por mais que eu tenha sido duro, eu só quero dizer assim, que a gente precisa falar a verdade para avançar. Então, eu adoro a nossa profissão, graduação, mestrado e doutorado na área, nunca abandonei a área da administração, mas aqui, pessoal, a gente precisa aprender a fazer educação agora também, além da gestão. Obrigado. Obrigada. Sequim, começando por você. Obrigado, Érica. Professor Nicolini, mais uma vez, nossos agradecimentos em nome do CRA-RJ, da nossa diretoria de Educação, Estudos e Pesquisa, da nossa Câmara, onde nós aqui temos como propósito intensificar o nosso relacionamento com as IES, com o chão de fábrica acadêmico, literalmente, e agradecer, então, pela sua participação, por ter trazido aqui a gente tantas e tão profundas considerações, que é produto desse seu trabalho incansável, né, na busca dos melhores dados aí pelas avaliações, no caso aí do ENAD, tá? E fica desde já um convite para o próximo capítulo, para um próximo encontro, tá? Vamos agendar isso. Muito obrigado, professor. Tudo de bom. Prazer em revê-lo. Professor Nicolini, muito obrigada pela sua presença, pela sua apresentação. Discutir educação é algo fundamental. E principalmente dentro dessa nossa casa, né, do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, porque nós visamos a questão profissional, mas não podemos esquecer que todos passam por um processo de construção educacional. E é por isso que falar de educação é sempre muito bom.
Eu agradeço muitíssimo, agradeço também ao nosso diretor de educação, que nos proporcionou essa oportunidade, e espero que você retorne com novidades dentro dessa visão, não só do ENAD, também em outras áreas que nós precisamos discutir em termos de educação. Muito obrigada, professor. Boa tarde a todos. Obrigado, professor. Muito boa a sua apresentação, muito bom o recorte que você fez do resultado do ENAD. E acho que a nossa casa aqui está à sua disposição para a gente discutir isso, né? A Comissão de Educação está aberta para qualquer momento em que você queira aprofundar alguma coisa, trazer algumas sugestões para o Conselho. Nós estamos aqui disponíveis para ter esse debate que é importantíssimo. Eu acho que a gente precisa discutir essa questão da formação do administrador e dos tecnólogos. Muito obrigado. Um bom dia. Bom, obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais esse CRA-RJ Entrevista. E foi um prazer que você nos acompanhou aqui pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Spotify ou pela CRA-RJ Play. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.